O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Nas tentações, combata com coragem. Nas quedas, humilhe-se, mas não desanime. Santo Padre Pio. Nas tentações, São Pedro Julião e Marte. Quanto às tentações, ocultai-as sempre em uma das chagas de nosso Senhor e amável Salvador. E, em plena tempestade, ocultai-vos no buraco da pedra preciosa, isto é, em nosso Senhor crucificado. Não examineis os efeitos e as razões das tentações, mas ides sempre adiante, pois careceis de ficar sempre na miséria da humilhação e no declive rápido de vossa fraqueza. Deus está convosco, eis a vossa consolação, vossa força. Fazei um ato de obediência. E não raciocineis com pesares. Não examineis as perturbações. Contentai-vos em dizer a Deus: ó, meu Jesus, perdoai-me tudo o que vos desagradou, pois antes quero a morte que o pecado. Depois descansai em paz no seio da misericórdia divina. Sereis mais agradável a Deus, se não vos voltardes a contemplar Sodoma e Gomorra incendiadas. Mas se contemplardes a cruz e o amor de Jesus, que vos precedem, e depois o céu. Termo da viagem. Jesus, que não veio para romper o caniço vergado, sustenta-o, e, se permitir ao vento agitá-lo e dobrá-lo para a terra, o deixará erguer a cabeça novamente ao céu. O demônio tentou também o divino mestre. Apareceu-lhe revestindo diversas formas, e fez mais ainda, teve a ousadia de levar a Jesus, que se sujeitou, para depois repeli-lo com poucas palavras, sem perder a calma e sem recorrer ao milagre. Depois de ter acompanhado Jesus ao Tabor, ao Horto, ao Calvário, é preciso ainda participar de suas tentações. Tende confiança. Jesus enfrenta os demônios e modera-lhes o furor. Está em vós para convosco combater. Na verdade, o demônio não está só. A imaginação, o coração, o corpo, tudo se liga a ele contra a pobre alma. Não vos perturbeis. No auge do tumulto popular é inútil raciocinar, ou gritar para apaziguar o povo. O melhor é deixá-lo gritar, pois em breve se cansará, e depois se envergonhará. O demônio inspira menor medo quando tenta de maneira sensível. Coragem. Passado o primeiro susto, tranquilizai-vos e conservai-vos bem pequeno, junto ao coração do Divino Mestre. O sinal da cruz é temido pelo demônio porque é pela cruz que escapamos dele. É preciso fazer o sinal da cruz com muito respeito. Começamos pela cabeça, é o principal, a criação, o Pai. Depois o coração, o amor, a vida, a redenção, o Filho. Por fim, os ombros, a força, o Espírito Santo. Tudo nos lembra a cruz. Nós mesmos somos feitos em forma de cruz. São João Maria Vianney. Anima-te e não temas as escuras iras de Lúcifer. Mete isto na cabeça para sempre. É um bom sinal que o inimigo se alvoroce e ruja em torno da tua vontade, porque isto demonstra que ele não está dentro. Ânimo. Pronuncio esta palavra com grande sentimento, e, em Jesus, te repito, ânimo. Não há que temer enquanto podemos dizer com decisão, nem que seja sem o sentir. Viva Jesus!
Santo Padre Pio. Jesus no deserto e as tentações das almas escolhidas. Santo Afonso Maria de Ligório. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Evangelho de São Mateus capítulo 4, versículo 1. Se o Senhor permite que sejas tentado, não desanimes, porquanto veja nisso um sinal de que Ele te ama e te quer fazer mais semelhante a Jesus Cristo, que foi também tentado. Esforça-te. Porém, a exemplo do próprio Redentor, por empregar todos os meios para seres vencedor. Especialmente refreia as tuas pequenas paixões desordenadas, mortificando-as pela penitência, e recorre sempre a Deus pela oração contínua. Os trabalhos que mais afligem nesta vida as almas amantes de Deus, não são tanto a pobreza, a enfermidade e as perseguições, como as tentações e as securas espirituais. Quando a alma goza da amorosa presença de Deus, todas as tribulações, em vez de a afligirem, mais a consolam, fornecendo-lhe a ocasião para oferecer a Deus algum penhor de seu amor. Mas ver-se pela tentação em perigo de perder a graça divina e temer na secura que já perdeu, é uma pena demasiada amarga para quem ama verdadeiramente a Deus. Observemos, porém, que esta é a sorte comum das almas santas. Porque eras aceito de Deus, por isso foi necessário que a tentação te provasse. Livro de Tobias capítulo 12, versículo 13. Quem foi mais santo do que Jesus Cristo? Todavia ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Em primeiro lugar, foi tentado de gula, porque, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando a ele o tentador, disse: Se és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se convertam em pães. Depois de ser tentado pela vaidade, porque o diabo o transportou à cidade santa e o pôs sobre o ponto mais alto do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: recomendou-te aos seus anjos. E eles te levarão nas palmas das mãos, a fim de que nem sequer tropeces numa pedra. Finalmente foi tentado de idolatria, porque o diabo, vendo-se vencido uma outra vez, o transportou ainda a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Todas estas coisas te darei, se prostrado me adorares. Uma alma, pois, por se ver tentada, não deve ainda temer como se já tivesse caído no desagrado de Deus, que a quer tornar mais semelhante a seu Filho unigênito, e dar-lhe a ocasião para adquirir grandes méritos para o céu. Cada vitória é uma nova coroa. São Bernardo. Os meios de que nos devemos servir para vencer as tentações, são os mesmos que nosso Divino Redentor nos ensina com seu exemplo. Jesus jejuou 40 dias. Para vencermos todas as tentações, e em particular a dos sentidos, é necessário que nós também mortifiquemos a carne pelo jejum, pela penitência, pelo recolhimento, e que ao mesmo tempo avigoremos o espírito com meditações e orações, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Para vencermos as tentações, devemos em segundo lugar evitar as ocasiões de pecado. Aqueles que se expõem voluntariamente aos perigos não pretendem cair. Testam Deus para fazer milagres. A custódia dos anjos, diz São Bernardo, é permitida a quem caminha nos caminhos de Deus, e não àquele que se expõe voluntariamente ao perigo de cair num abismo. Vai-te, Satanás!
Finalmente, o terceiro meio para sairmos vencedores consiste em expulsarmos o demônio inteiramente de nossa alma e em estarmos resolvidos a adorar a Deus nosso Senhor, e somente a Ele servi-lo. Quantos há que não cuidam em refrear as suas paixões nascentes? E que imaginam servir a dois senhores? Mas, depois do primeiro assalto mais forte de qualquer tentação, acabam por cair e perder-se eternamente. Ser tentado é um sinal de que a alma é muito agradável ao Senhor. Tem por certo que quanto mais crescem os assaltos do inimigo, tanto mais perto da alma está Deus. Pense e medita bem esta verdade certa e reconfortante. Santo Padre Pio. O demônio só tenta aqueles que querem sair do pecado e aqueles que estão em estado de graça. Os outros já lhe pertencem, não precisam ser tentados. São João Maria Vianney. Enquanto estivermos vivos, sempre seremos tentados. A vida é uma contínua luta. Se às vezes há uma trégua, é para respirarmos um pouco. Santo Padre Pio. O jejum purifica a alma, eleva a mente, submete a carne ao espírito, torna o coração contrito e humilhado, dissipa a névoa da concupiscência, amortece o ardor da luxúria e acende a luz da castidade. Santo Agostinho. O poder de Deus atinge seu objetivo por meio de nossa fraqueza. Santo Padre Pio. Aleluia! Louvai, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todos os povos, sua glória ultrapassa a altura dos céus. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, que tem seu trono nas alturas, e do alto olha o céu e a terra. Ele levanta do pó o indigente e tira o pobre do monturo, para, entre os príncipes, fazê-lo sentar, junto dos grandes de seu povo. Salmo 112. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu.